Olá, eu sou o professor Graziano Medina, eu sou professor de ciências aqui da cidade de Canaã dos Carajás. Nós ficamos no estado do Pará, tá? Esse bloco de atividade aqui é um bloco que foi pensado, que foi desenvolvido para auxiliar os alunos nesse tempo de isolamento durante a quarentena. Então esses blocos estão sendo blocos semanais e os professores têm esse recurso de estar ajudando os alunos, ou via WhatsApp, quem tem algum recurso de mandar vídeo, mandar áudio, mas é dessa forma que a gente está auxiliando o aluno, para o aluno não ficar desamparado nesse momento, né? Então vou estar apresentando para vocês aqui o 6º bloco de atividades do 7º ano. Ele tem 2 textos bem pequenininhos, tá? Nesses textos aqui, eles estão falando sobre as placas tectônicas, como é que são formadas as grandes montanhas. Por exemplo, texto 1, formação das cadeias de montanha. As placas tectônicas se movimentam. Quando 2 placas se chocam, por exemplo, suas margens podem ser comprimidas e erguidas, originando cadeias de montanha, ou seja, grandes cordilheiras, né? Cabe destacar que esse é um processo longo que ocorre de maneira lenta e gradual, ao longo de milênios, milhares de anos. Observa a imagem no exemplo. Então, nessa imagem aqui, você vai poder observar o encontro de 2 placas. Primeira coisa que eu tenho que saber, né? Embaixo dessas grandes placas aí é o magma, é o material viscoso, é líquido. Então essas placas ela ficam em cima desse magma e elas estão se movimentando. Quando há um encontro de uma placa, um choque de alguma placa, pode ocorrer terremotos, também pode ocorrer tsunamis, né? Grandes tremores de terra. Neste caso aqui da formação de cordilheiras, o que acontece? Uma placa sobrepõe a outra. Então quando elas se chocam, uma começa a subir por cima da outra. E aí esse encontro de placas é o que forma essas grandes cordilheiras, né? Grandes formações de montanhas. Supõe-se que foi assim que surgiram as cordilheiras dos Andes e dos Alpes europeus e do Himalaia, que são as maiores cordilheiras que nós temos no nosso planeta, né? Ou seja, o que é que está supondo? Ao longo de milhares de anos, todas essas placas elas estão se movimentando. A gente sabe que existe a deriva continental. Ela é uma teoria que ela foi comprovada cientificamente. Lá ela fala o quê? Que os continentes eles estão se afastando, né, ao longo de milhares de anos. Então, essas placas vão se movimentando até ocorrer o encontro com uma outra placa, onde surgem as grandes montanhas. Essa figura aqui, ó, localização da placa indo-australiana em diferentes pontos ao longo de milhares de anos. Então você pode ver que essa placa aqui, ó, ao longo de milhares de anos ela foi se movendo, tá? Até encontrar uma outra placa. Podemos observar a placa indo-australiana em 4 momentos. Esse processo de aproximação da placa indo-australiana em direção à placa euroasiática continua até hoje, ocorre muito lentamente. Devido a isso, a cada ano as montanhas ficam poucos centímetros mais altas. Ou seja, então é um processo que ainda está acontecendo. Essas placas elas estão se movimentando e uma está subindo por cima da outra. Então existe um aumento, né, na altitude dessas montanhas aí. Nesse 2º texto aí, nós vamos ver sobre os impactos ambientais no Himalaia. Então aí nós vemos a imagem, né, que foi tirada do espaço da cordilheira do Himalaia. O texto diz o seguinte: a própria formação do Himalaia é a causa de grandes impactos naturais, como os terremotos, ocorrido no Nepal em 2015, né, que atingiu 7,8 graus, foi produto direto da colisão de placas. Então a formação do Himalaia, né, dessa grande cadeia de montanha aí, é o que faz ocorrer grandes terremotos, como esse terremoto do Nepal, né, terremoto que atingiu 7,8 graus, né, na escala Richter. Fator determinante no processo da mudança da dinâmica da cordilheira e o aquecimento global tem gerado apreensão entre os pesquisadores. Em 2011, realizado pelo Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, é apresentado que as geleiras diminuíram 22% nos últimos 30 anos, intensificando nos anos de 2002 a 2005. O derretimento dessas geleiras podem provocar impactos a curto e a longo prazo, né? Inicialmente pode provocar o surgimento de grandes lagos, que
pode interferir na vida das aldeias da região. E em segundo momento, diminuir a alimentação dos rios, causando seca no período de estiagem. Sem contar, gente, que o derretimento, não só do Himalaia, mas como das geleiras, né, dos nossos polos, Polo Sul e Polo Norte, está acontecendo devido ao nível, né, de poluição, o nível de aquecimento global do planeta. Então, se a gente não tomar medidas, né, que consigam diminuir esse tipo de impacto, o planeta ele vai sofrer muito nos próximos anos. Vou estar explicando agora a questão número 1. Após a leitura do texto 1, que descreve a formação das montanhas, leia atentamente as questões abaixo, marcando V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A origem das cadeias de montanhas ocorre quando duas placas se chocam. Letra B. As cordilheiras são cadeias de montanhas, ou seja, conjuntos de montanhas. Letra C. A formação das montanhas é um processo longo e que ocorre de maneira lenta e gradual ao longo de milênios de anos, ou seja, milhares de anos. E a letra D. A cordilheira do Himalaia se formou ao longo de milhares de anos com o afastamento da placa indo-australiana até se chocar e colidir com a placa euro-asiática. Essa letra D aqui, se você tem essa informação aí, né? Já naquele segundo texto. Então embaixo aí tem a sequência de questões verdadeiras e falsas, você vai marcar a letra correta. Questão número 2. Após a leitura do texto 2, que descreve sobre os impactos ambientais na cordilheira do Himalaia, leia atentamente as questões abaixo e marque V para verdadeiras e F para falso. Então, de novo, é uma questão de verdadeiro e falso. Você vai ler essas 4 alternativas aí, tá? Letra A. Os terremotos são impactos naturais que causam a formação do Himalaia. Letra B. Em 2011, foram realizados pelos estudos de Centro Internacional de Desenvolvimento Integrado das Montanhas, nos quais verificaram-se que as geleiras do Himalaia diminuíram 22% nos primeiros 50 anos do século XIX. Este derretimento aumentou entre 2002 e 2005. Letra C. O derretimento das geleiras do Himalaia pode provocar o surgimento de grandes lagos, que pode interferir na vida das aldeias da região e também pode diminuir a alimentação dos rios, causando secas no período de estiagem. E a letra D. Em 2015, um terremoto que ocorreu no Nepal atingiu 7,8 graus na escala Richter. Isso aconteceu devido à colisão de placas tectônicas. Então é uma questão que você vai ver quais são as verdadeiras e as falsas e olhar a sequência correta aqui na letra A, B, C e D e marcar dica e sugestões. Para saber mais sobre a formação está correta, né? Veja o vídeo O Himalaia em 30 segundos. Ciência Tube, que simula o modo simplificado a formação de uma cadeia de montanhas como a do Himalaia. Então, lá um link, né? Que você vai acessar aí, você vai ver como é que surge o surgimento das montanhas, como é que funciona, qual é o processo. Questão 3. Faça uma pesquisa no 4º bloco de atividades, no texto 3, que aborda o que são e como acontecem as tsunamis. Baseado nessa pesquisa, responda. Então aqui você vai observar essa imagem, né, de uma grande onda, e aí vem aqui o restante da questão. Assinale a alternativa verdadeira sobre a formação de um tsunami. Letra A. É uma onda gigantesca ou uma série de ondas que deslocam do oceano em direção à praia, causando muita destruição devido à sua violência e intempestividade, podendo atingir uma extensão de centenas de quilômetros e altura de mais de 10 metros, formando verdadeiras paredes de água que se deslocam a uma velocidade variável de intensidade, né, que pode chegar aproximadamente a 200 km por hora, causando uma destruição muito grande, uma destruição em massa por onde ela passa. Nós até temos, né, relatos, infelizmente, alguns anos atrás, nós vimos uma grande tsunami, né, que atingiu parte lá da Ásia. Então, infelizmente, é um dano que o homem ainda não consegue se proteger. Letra B. É uma onda muito pequena, mas cheia de energia. Em alguns casos, causa danos à sociedade. Os tsunamis ocorrem ao longo da junção entre placas tectônicas. E a questão D. Tsunamis são terremotos que ocorrem normalmente ao longo da junção entre essas placas, que colidem, afundam ou deslizam entre si, liberando grande quantidade de energia. Questão 4. Faça uma pesquisa no 5º bloco de atividade no texto sobre a escala Richter.
Baseado na pesquisa, responda: onde ocorreu o maior terremoto já registrado, o ano e qual magnitude na escala Richter esse terremoto teve? Então aqui você vai é uma questão muito fácil, você vai pesquisar lá na apostila do bloco 5 e dizer onde é que foi que aconteceu esse terremoto. Letra A. Ocorreu na França em 1500 com magnitude de 9.0. Letra B. Diz que ocorreu no Chile em 1960 com magnitude de 9,5. Letra C. Diz que ocorreu no Brasil em 1961 com magnitude de 9,5. E a letra D diz que ocorreu na Rússia em 1962. Então você simplesmente vai fazer a pesquisa lá, marcar a alternativa correta. Valeu, obrigada. Boa sorte aí nos estudos. Esse canal aqui está direcionado à apostila para os alunos de Canaã, mas não significa que só eles podem fazer pesquisa, né? É um conteúdo que está na rede para qualquer pessoa que quiser pesquisar. Então, boa sorte, fique com Deus. Até a próxima.